Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer alguns comentários a respeito do texto O Sistema Tributário Nacional nos 50 anos do Código Tributário Nacional e sobre princípios da segurança jurídica e da justiça fiscal. Um texto escrito pelo José Hable, ou José Habel, não sei como é que se pronuncia esse nome. É um texto de 2018. Ele faz parte de um livro que se chama Reforma Tributária. Um livro que foi organizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, um instituto ligado ao governo federal, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a seção do Distrito Federal. As duas entidades se juntaram e produziram esse livro, na qual o texto aqui discutido é o capítulo 2. A primeira questão que eu acho importante a gente discutir aqui nesses comentários é por que ler esse texto? Por que esse texto foi colocado para vocês como um texto obrigatório? Primeiro, porque ele trata de alguns conceitos que são importantes na discussão tributária e é muito interessante você ver esses conceitos sendo aplicados numa discussão. Então, nós não estamos aqui apontando para vocês o que é um sistema de tributação regressivo, o que é um imposto direto ou indireto, né? Mas sim, dentro da discussão, esses conceitos aparecem e eles são muito interessantes, são importantes para o nosso debate e é muito interessante que a gente consiga aprender sobre esses conceitos, entendendo eles contextualizadamente. Agora, além disso, esse texto é um texto que tem umas passagens meio confusas. Quem pegou para ler viu que tem ali um juridiquês meio forte e umas passagens que eu não concordo. Também quem acompanhou as minhas aulas e leu o texto viu que deve ter algumas coisas ali que eu vou comentar que eu não concordo exatamente assim. Mas esse texto, ele traz, basicamente o que ele fala é que nós precisamos de uma reforma tributária, mas ele fala isso explicando e justificando por uma ótica muito pouco abordada, né? Então ele traz elementos novos para esse debate, para a gente pensar, são elementos importantes para a gente pensar sobre eles. Bom, como é que está estruturado o texto? Ele começa com uma introdução, o item 1, onde basicamente ele apresenta o tema. O texto foi escrito em 2017, então estava logo depois dos 50 anos da promulgação do Código Tributário Nacional, né, que é uma lei que nós vimos no nosso vídeo anterior, de 1966. Então, essa lei, em 2016, em outubro de 2016, fez 50 anos da sua promulgação e logo em seguida foi feita essa análise. Bom, então ele apresenta o sistema tributário organizado por essa lei, né, rapidamente, fala disso tudo, e apresenta na introdução a estrutura do artigo. Então, na seção 2 vamos falar desse tema, na seção 3 vamos falar desse tema, na seção 4 vamos para aqui e por aí vai. É uma introdução clássica de artigo, né? Assim que deve ser. Você apresenta por que o tema merece ser discutido e explica qual vai ser a estrutura do que eu vou ler mais à frente. O segundo tópico fala sobre a tributação no Brasil. E aí ele já traz aqui, logo de cara, dois conceitos bastante interessantes. Ele começa falando por que nós precisamos pagar impostos. Nós pagamos impostos para financiar o Estado. E o Estado pode obter recursos de duas formas: através de receitas originárias e através de receitas derivadas. Então, esses são os primeiros conceitos importantes trazidos aqui, né, no artigo. O que ele diz? Receitas originárias são receitas decorrentes da atuação do Estado como um ator no mercado. Então, por exemplo, quando eu vou abastecer o meu carro num posto da Petrobras, eu abasteço o carro e a receita vai para quem? Vai para a Petrobras. Quem é o principal dono da Petrobras? O Estado. Então, essa receita é uma receita que vai financiar as ações do Estado, mas como é que o Estado conseguiu isso? Através de um mecanismo de mercado. Da mesma forma que eu fui num posto BR, eu poderia ter ido num posto Ipiranga ou num posto da Shell. Então, não houve uma especificidade do Estado. Um outro exemplo que ele dá no artigo se refere ao Estado alugar imóveis do seu patrimônio.
Não existe nada específico. Eu posso ser inquilino de um imóvel de propriedade do Estado, da mesma forma que eu poderia ser inquilino de um imóvel de propriedade de um particular qualquer, se fosse mais vantajoso para mim. Então, são formas na qual o Estado pode arrecadar dinheiro sem necessariamente isso ter a ver com a sua atuação como um ente estatal. Essas são as receitas originárias. Já as receitas derivadas são aquelas receitas que são derivadas do poder de Estado. O poder de Estado a gente já discutiu um pouco quando a gente falou da diferença entre o direito público e o direito privado. Por que o direito público você só pode fazer o que está na lei? Porque o poder do Estado é um poder muito maior do que o poder de qualquer um de nós individualmente. Então, o Estado ele poderia, ao seu bel prazer, por exemplo, se voltar contra as pessoas, contra as empresas. E exatamente para limitar esse poder do Estado é que você só pode agir se você for autorizado por uma lei. Então, as receitas derivadas são, obviamente, receitas que o Estado consegue a partir de mecanismos que são autorizados pela lei. E, basicamente, o que estamos falando são de tributos. Vamos entrar aqui já num primeiro ponto polêmico. Ele diz que a Constituição de 88, na sua organização, previa um Estado mínimo, no sentido de entender um Estado mínimo como um Estado que pouco interfere no mercado. Então ele diz, a gente deve ter um Estado com pouca ação como um agente econômico que vai interferir no Estado como outro qualquer. Então não devemos ter empresas estatais, não devemos ter serviços estatais, sempre que possível isso deve estar a cargo do serviço privado. E por causa disso, ele diz, as receitas originárias, aquelas receitas decorrentes do Estado como um ator econômico, são muito pequenas em relação às receitas derivadas. Ou seja, o que ele está dizendo é a Constituição de 88 ela diminuiu a possibilidade do Estado atuar como um empresário que poderia gerar receitas por mecanismos de mercado e, com isso, ela torna muito mais importante que o financiamento do Estado venha por meio de tributos. Qual é a polêmica aí que eu gostaria de frisar? Que, na verdade, essa é uma visão que a gente hoje pode olhar para a nossa Constituição e entendê-la dessa forma, mas a Constituição de 1988, ela tinha uma grande preocupação com o nacionalismo econômico, então ela tratava empresas nacionais de forma melhor do que tratava empresas estrangeiras. Ela tinha uma preocupação muito grande com a soberania nacional, então haviam aspectos econômicos fundamentais para o desenvolvimento do país que estavam salvaguardados na Constituição. Então nós não tínhamos, em 88, uma Constituição liberal. Eu acho que a gente já comentou e certamente em várias matérias do nosso curso vocês passaram por isso, Vocês devem estar discutindo isso quando vocês falam de economia brasileira. A partir dos anos 90, nós entramos numa dinâmica econômica, aí sim, mais liberal. E aí nós passamos a ter profundas mudanças na Constituição, a gente já discutiu isso num encontro virtual nosso, São mais de 100 emendas que foram promulgadas nos últimos 32 anos, mudando vários aspectos da Constituição. E é nessas mudanças que a Constituição assume essa característica que o José Rabo fala, você não ter uma participação econômica relevante do Estado. Então não é que isso foi pensado na Constituição de 88, mas isso foi construído nos 30 anos depois que a Constituição foi promulgada, pelas mudanças que todos os governos desde então fizeram. Ainda nesse tópico 2, ele fala a respeito do tributo e ele vai buscar o conceito que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o nosso vídeo sobre o livro 1º do Código Tributário Nacional, a gente discute esse conceito. E mostramos ali, inclusive, que explicitamente estão nomeados impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos como uma prestação, um tributo de cidadania, as taxas como contrapartida necessária a um serviço público,
ao serviço de polícia, serviço de iluminação, de resíduos sólidos, de coleta de resíduos sólidos, e as contribuições de melhoria vinculados a obras de estrutura viária, de estrutura urbana, que aumentem o valor dos imóveis. Pois muito bem, nesse texto o autor menciona a teoria dos tributos pentapartidos. Ou seja, ele diz que não há três tipos de tributos, mas sim 5 tipos de tributos. Além dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, ele fala de empréstimo compulsório e ele fala de contribuições especiais. Bom, da onde que ele tirou isso? Ele tirou do próprio Código Tributário Nacional, mas não no artigo 3º, onde se define e se nomeia quais são os tributos, que são esses 3 que a gente já discutiu. Mas sim, lendo de forma mais ampla o Código, ele consegue identificar no artigo 15 e no artigo 217 outros exemplos, que também devem ser considerados, segundo a teoria jurídica, como tributos. Mas, afinal, o que dizem esses 2 artigos? Então, vamos voltar aqui do lado para a nossa Lei 5.172, o Código Tributário Nacional. O artigo 15º é aquele que diz que somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Então, é um artigo que coloca, apesar de quando falou de tributos não ter dito que os empréstimos compulsórios eram um dos tributos, mas no artigo 15º ele fala que a União, em casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. E quais são os 3 casos excepcionais? Primeiro, uma guerra externa, ou a iminência de uma guerra externa, uma calamidade pública que exija auxílio federal impossível de ser atendido com os recursos orçamentários disponíveis. Então, quando as pessoas reclamam, nossa, o governo não tem recurso para combater a pandemia de Covid. Se você se debruçar sobre o Código Tributário Nacional, você pode ver que, no caso de uma calamidade pública que está fora dos recursos orçamentários disponíveis, como o caso da pandemia, a União poderia instituir empréstimos compulsórios. O terceiro caso excepcional, uma conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. E aí existe um parágrafo único dizendo que uma lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nessa lei. Esse é o artigo 15º, o artigo 15, que fala a respeito dos empréstimos compulsórios. Mas a teoria pentapartite ainda tem as contribuições, que, como eu falei, são observadas no artigo 217, que fala que as disposições desta lei, notadamente nos artigos 17, 74, parágrafo 2º, 77, parágrafo único, bem como do artigo 54 da Lei 5.025, não excluem a incidência e a exigibilidade. Então, o que ele está dizendo? Tudo que foi dito nessa lei, inclusive que os tributos eram 3, mas que você ainda poderia cobrar empréstimos compulsórios, isso não exclui a incidência e a exigibilidade de uma contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical, que trata os artigos da CLT. Das denominadas cotas de previdência, 3, do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, 4, da contribuição destinada ao FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo e Serviços, e as contribuições enumeradas. Bom, o que importa aqui é dizer que o artigo 217 diz que falamos bastante a respeito de tributos, mas isso não exclui que você também seja tributado com uma série de contribuições especiais, que são, a princípio, essas aqui: contribuição sindical, cota de previdência. A gente lembra que na Constituição também te falava a respeito de contribuições sociais, a respeito do empréstimo compulsório. Isso também estava na Constituição como forma de levantar para o Estado receitas derivadas e que não estão na definição do tributo, mas que entram aqui. Apesar do artigo 5º falar que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria,
Já vimos que existe ainda a possibilidade de empréstimos compulsórios e tudo que está escrito nessa lei não tira a exigibilidade de pagamento de uma série de contribuições. Bom, o segundo item abordado nesse mesmo tópico 2 sobre a política tributária no Brasil. E aí ele faz uma discussão bastante interessante. Basicamente, o que ele nos pergunta é: a carga tributária é alta no Brasil? Ele começa constatando que é um senso comum de que essa carga tributária é alta. E ele identifica que esse discurso de que nós pagamos muito imposto tem raízes numa campanha da mídia, das empresas, que sempre dizem que os impostos são muito elevados para o Brasil e que é necessário que haja constantemente uma diminuição dos impostos pagos. O que ele faz, em primeiro lugar, é mensurar essa carga tributária. E ele diz, nós temos uma carga tributária em torno de 35% do PIB. Então, 1/3 do nosso PIB é destinado a impostos. Ok, isso é muito ou é pouco? Aí ele fala, depende de onde você compara. Se a gente comparar com o México, a carga tributária do México é 20% do PIB. Se você comparar com a Escandinávia, é 50% do PIB. Então, o que ele diz basicamente é que essa discussão a respeito do tamanho da carga tributária, ela tem que ser vinculada a que tipo de país nós queremos ser. Ele cita lá um artigo onde o autor desse artigo que ele faz a citação pergunta: nós queremos ser o quê? Nós queremos ser México ou queremos ser Escandinávia? Queremos ser uma Noruega, uma Finlândia, uma Suíça, uma Suécia? Ou a gente quer ser um México? E aí o autor continua dizendo, se a gente quer ser o México, a coisa é muito simples. É só você cortar mesmo os impostos. E estamos aí muito alto. Diminui esses impostos e em breve a gente consegue virar um México da vida. Agora ele diz, se a gente quiser ser uma Escandinávia, uma Suécia, uma Finlândia, a gente tem um caminho muito mais difícil. A gente precisa amarrar um consenso na sociedade de que é necessário que as pessoas financiem serviços de qualidade para todo mundo por meio do Estado. É esse o segredo do sucesso da Escandinávia. E isso não é fácil. Agora, se o autor começa já estabelecendo para a gente que a nossa carga tributária é sim maior do que o México, mas não é maior do que a Escandinávia, ou seja, a gente tem países que têm carga tributária maior do que o nosso e tem países que têm carga tributária menor que o nosso. Ele segue sua discussão questionando por que a gente tem essa impressão de que a carga tributária brasileira é muito elevada. E aí ele diz, o problema é que a carga não é particularmente elevada, mas a distribuição, ou seja, quem paga quanto, é muito desigual. E com isso, a gente tem alguns segmentos que realmente têm uma carga muito elevada. E aí, eu vou também colocar um vídeo na nossa matéria, feita pela Fundação João Pinheiro, que é um instituto do governo de Minas Gerais, onde se discute também boa parte desses conceitos que nós estamos discutindo, onde se discute essa desigualdade na tributação entre as pessoas e onde se discute um pouco de ideias para essa reforma tributária. Então, o que ele está dizendo é, nós temos uma carga tributária que é uma carga tributária média, existem países com mais impostos, mais tributos que nós, existem países com menos tributos que nós. Então, se você quiser fazer uma comparação, você escolhe para onde você quer olhar e você consegue dizer que é muito baixa, porque olha só a Escandinávia, que é lá em cima, ou você pode dizer que é muito alta, porque olha só o México, que é lá embaixo. Agora, o que ele diz é, isso aí é muito mal distribuído. Então, existem grupos da nossa população que realmente pagam muito imposto. E existem grupos que não pagam muito imposto de jeito nenhum. E é aí que tem que haver a discussão. E aí chegamos aqui numa segunda polêmica minha com o autor desse texto. Ele entra também numa discussão a respeito dos gastos dos recursos arrecadados com os impostos. Então ele diz, se a gente gastasse bem, provavelmente a gente teria menos reclamações. Isso é uma afirmação extremamente complicada,
Primeiro, de você falar a respeito do mau uso desse recurso. Mas porque eu vejo na televisão toda hora sobre corrupção, sobre desvio, etc. e tal. Sim, você não consegue muito estimar quanto que é desviado em relação ao total arrecadado. Então, a primeira questão é essa. O dinheiro público no Brasil não é um dinheiro que vai todo para a corrupção. Obviamente, longe de mim, isso não é uma defesa de que o desvio ou a corrupção não importa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas apontando que o dinheiro arrecadado ele é utilizado nas suas funções. O dinheiro desviado, o dinheiro fruto de corrupção, o dinheiro fruto de erro, é sempre uma parcela pequena em relação ao total de recursos arrecadados. Bom, mas ok, você gasta esse dinheiro nos serviços públicos, mas os serviços públicos são de baixa qualidade. Aí existe uma segunda questão que a gente precisa pensar a respeito do gasto público, que é o volume de atendimento do setor público, os recursos disponíveis para o setor público e as obrigações com relação ao atendimento do setor público. Então, quando você, primeiro, pensa na educação, o número de crianças em escolas municipais, estaduais, em universidades federais, é muito maior do que o número de crianças e jovens em instituições privadas de ensino. A mesma coisa na saúde. O número de atendidos no SUS é muito maior do que na rede privada. E, obviamente, você consegue, com isso, ter uma escala menor, ter um serviço mais simples de ser organizado do que se você tivesse que atender uma quantidade muito grande de pessoas. Antes de 2015, a gente teve um processo de crescimento econômico que teve como correspondência a famosa emergência da classe C. A classe C passou a ter um poder de consumo maior. E com a sua renda aumentada, ela passou a dispor de planos de saúde privados. O que a gente vê como consequência disso? A qualidade do atendimento desses planos de saúde começa a cair cada vez mais e muito perceptivelmente. Por quê? Porque os planos têm uma estrutura que dão conta de atender um número pequeno de pessoas, mas não um número grande. E na medida que você tem que fazer um atendimento muito grande, as consultas passaram a demorar para ser marcadas, os procedimentos se tornaram muito mais burocratizados e etc, etc, etc. Então, vários problemas que a gente vê no serviço público foram transportados para o setor privado somente por um leve aumento no número de pessoas atendidas. Então, esse é um primeiro ponto para a gente considerar. Um segundo ponto para a gente considerar é que diz respeito aos recursos, ainda ficando na questão da educação ou na questão da saúde. Se você pensar o quanto que custa um aluno em sala de aula no setor público e quanto que custa um aluno em sala de aula no setor privado de ponta, nós vamos ver que o investimento que as famílias fazem nos seus alunos nas escolas de elite é muito maior do que o investimento que o Estado faz para os seus alunos. Então, a gente não tem condição mesmo de oferecer um serviço com qualidade semelhante, primeiro porque você atende um público muito mais reduzido, que sempre é mais simples de fazer. Né? E segundo, você cobra muito mais, esse público tem condição de gastar. E em terceiro lugar, existe uma questão muito importante, que são as atribuições. Um aluno que chega para o setor público não pode ter a sua matrícula recusada. Às vezes ele é um aluno que tem dificuldades de relacionamento, às vezes é um aluno que tem deficiência, às vezes é um aluno que tem uma série de outras dificuldades e cabe ao Estado garantir o acesso desse aluno à escola, ou à saúde, ou à cultura. Já o setor privado, ele não tem essa obrigação. E se está fora das obrigações que ele se propõe a fazer, ele simplesmente não faz. E se deixar de fazer uma coisa que é importante, nós temos, e aí voltamos à questão que eu concordo que o autor coloca no artigo, de que existe um discurso contrário ao Estado. A gente está vendo, por exemplo, hoje essa questão no Amapá. Existe lá uma concessionária privada de luz que simplesmente não deu conta do trabalho e impôs um grande prejuízo a todo o Estado e não consegue resolver
para executar o que ela se propôs a fazer e recebe dinheiro para isso. Ela simplesmente não consegue e simplesmente joga, então, essa responsabilidade para o setor público. E aí vai o governo para... que é o que tem que fazer. Não estou dizendo que o papel do governo está errado. É ele que deve garantir isso. Mas é só deixando claro como, na hora que a coisa aperta, o setor privado simplesmente se desresponsabiliza. Isso não é uma história nova. Nós tivemos os problemas com a Vale do Rio Doce, em Mariana, em Brumadinho, que simplesmente destruiu um ecossistema brasileiro. E ela não se apresenta como responsável por nada e gasta muito dinheiro nos tribunais e no parlamento, financiando candidatos, para evitar que ela tenha que arcar com os prejuízos que ela causou e jogar esses prejuízos para o Estado. E aí vai dizer que o Estado é ineficiente. Veja bem, também vamos reforçar. O Estado é o responsável, ele não pode abrir mão da questão ambiental, da questão educacional, da questão da luz no Amapá. É ele o responsável. Se o setor privado não dá conta, ele vai ter que dar conta. Não importa a economicidade da questão. São direitos da população que ele tem que garantir. Eu só estou deixando claro que, se o setor privado tivesse que garantir a qualidade, tivesse que garantir os ressarcimentos, tivesse que atender a quantidade de usuários que o setor público atende, tivesse que investir os mesmos recursos, provavelmente ele teria uma qualidade até pior, porque uma parte desses recursos, uma parte bastante expressiva, vai para os seus lucros. Portanto, eu já aqui estou polemizando com o autor a respeito dos desvios de recursos, que eu falo que não são tão grandes em relação ao total de recursos que passa pelo Estado. Também polemizo com ele com relação à baixa qualidade do serviço público. Mas, principalmente, eu polemizo com ele porque, quando a gente vê tanto a Constituição quanto o Código Tributário Nacional, os impostos eles não são vinculados a um serviço público. Então, é aquilo que eu disse. Nós não temos que pensar que porque eu pago imposto, eu tenho que ter direito a um serviço de volta. Por que nós não devemos pensar isso? Porque existem pessoas que não pagam impostos. Porque existem pessoas que pagam mais impostos do que os outros. Então nós não podemos dizer que a pessoa que é isenta de imposto, ela não tem direito a um serviço público, porque ela não pagou por aquilo. Eu não posso dizer que porque uma pessoa paga mais imposto que o outro, ele tem mais direito ao serviço público. Uma pessoa que pagou mais imposto de renda do que o outro não tem direito de ser atendido primeiro na fila do SUS. A fila do SUS mostra que todos são iguais. Então não há essa vinculação entre o serviço e os impostos. Há, sim, sobre taxa. E aí as taxas, quem usa mais os serviços pode pagar taxas maiores. Então aí temos aí uma segunda polêmica que eu também acho importante deixar claro, que muitas vezes a gente indica textos para a leitura de vocês, o que não quer dizer que a gente concorde com tudo que está escrito ali, né? Bom, ele também fala de bases de arrecadação e aí ele introduz duas discussões conceituais que são bastante interessantes. Ou melhor dizendo, três discussões, né? Ele diz basicamente: as nossas bases de arrecadação são comércio exterior, onde estão lá os impostos para exportação e para importação, que a gente já discutiu o fato gerador deles, já discutimos que são competências da União. Temos impostos sobre patrimônio e renda, então o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, o Imposto Territorial Rural, o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto de Renda. Todos esses impostos são sobre os bens que as pessoas têm, o IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Todos esses impostos são sobre os bens das pessoas ou das empresas, ou sobre a renda que eles estão recebendo. E, por fim, uma terceira base de arrecadação é a produção, o consumo e a circulação. Então, é o imposto de produção, o imposto de produtos industrializados, o IPI, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, né? O imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN ou ISS. Todos esses são impostos sobre a atividade produtiva. Então, a primeira questão é: nós temos três bases principais de arrecadação: comércio exterior, patrimônio e renda, produção, consumo e circulação.
E aí ele introduz um conceito, os impostos diretos e impostos indiretos. Ele diz: impostos diretos são aqueles impostos que recaem sobre o contribuinte, e a gente já viu que o Código Tributário Nacional, para cada imposto, determina quem é o contribuinte que deve pagar aquele imposto. Né? Ele diz que o imposto direto recai sobre esse contribuinte e ele tem muita dificuldade de repassar esse valor para outras pessoas. Por quê? Porque se eu pago um IPVA sobre o meu carro, para quem que eu vou repassar esse valor? Sou eu que tenho que pagar e eu não posso cobrar de outra pessoa. Talvez o que a gente possa pensar falamos a respeito de inquilinos, que você poderia transferir o custo de um aluguel, por exemplo, um IPTU, isso é uma possibilidade, mas veja bem, é uma possibilidade muito restrita. Né? Na grande maioria, quando você discute patrimônio e renda, você paga esse imposto e você não pode repassar o seu prejuízo para outra pessoa. Já os impostos sobre produção e circulação e comercialização, eles são impostos que são repassados ao consumidor no preço dos produtos. Então, se eu faço um computador ou um telefone celular, ele tem um custo e eu vou ter que pagar um imposto sobre produto industrializado para esse bem. Bom, eu pago esse imposto e jogo esse custo para o consumidor, que vai ter que pagar a mais, de tal forma que me dê um dinheiro que eu consiga repassar esse imposto. Uma outra conceituação que ele traz nesse item: impostos progressivos e impostos regressivos. Ele diz: quando você tem um imposto onde as pessoas que têm maior renda fazem uma contribuição maior do que as pessoas que têm menor renda, nós temos um sistema, um imposto progressivo. E aonde que a gente vai ter um exemplo disso? No imposto de renda. Quando a gente olha as alíquotas do imposto de renda, quem tem uma renda até R$ 1.903, ou seja, um pouco menos de 2 salários mínimos, é isento. Se você tem uma renda entre R$ 1.903 e R$ 2.826, você paga 7,5% dessa renda como imposto de renda. Se você tem uma renda entre R$ 2.826 e R$ 3.751, você paga 15% da sua renda como imposto. Se sua renda é acima de 4.000, você paga 22% de imposto. Então, veja bem, não é só que, tendo uma alíquota, quem ganha menos paga em absoluto menos e quem ganha mais paga um valor maior, 10%. Quem ganha R$ 1.000 vai pagar 100 e quem ganha R$ 10.000 vai pagar 1.000. Não é só isso. É que quem ganha mais tem que pagar proporcionalmente mais. Então, quem ganha R$ 1.000 vai pagar 10%, R$ 100. E quem ganha R$ 10.000 vai pagar 20%, 15%, não sei, mas é uma tarifa maior. Isso significa que estamos falando de um imposto progressivo. E se a gente pensar isso para todo o sistema tributário pode ser progressivo. Agora, pode haver o contrário. Se você tem, por exemplo, os impostos indiretos, né, quando você vai comprar 1 quilo de arroz, uma percentual ali é destinado para pagar imposto. E aí o cara que ganha R$ 1.000 vai pagar esse valor e o cara que ganha R$ 10.000 vai pagar esse mesmo valor. É proporcionalmente muito menos. Então nós temos o que a gente chama de um imposto regressivo e, levando para o sistema tributário, a gente olha que o sistema tributário pode ser regressivo. Ou seja, aqueles que ganham menos proporcionalmente pagam mais. Também eu volto a recomendar o vídeo da Fundação João Pinheiro, que vai estar discutindo esse tema. Agora, como é que nesse item 2.3.1, bases de arrecadação, o autor relaciona esses três conceitos diferentes? Ele diz, quando você tem como base de arrecadação a produção, o consumo, a circulação, esses impostos são tradicionalmente indiretos, ou seja, são impostos que você está produzindo e eles podem ser incorporados no produto que você coloca para o consumidor pagar. E aí você consegue transferir esse custo para o consumidor. Então, impostos sobre produção, consumo e circulação são impostos indiretos. E impostos sobre patrimônio e renda, e uma parte de comércio exterior, né, o que vem para o meu patrimônio e para a minha renda,
são impostos diretos. É mais difícil de eu transferir esse custo. Ao mesmo tempo, quanto mais imposto indireto nós tivermos, mais regressivo será o nosso sistema tributário. Todo imposto indireto tende a ser regressivo e todo imposto direto tende a ser progressivo. Se a gente tem um sistema progressivo de tributos, a gente tem um sistema que valoriza a tributação de impostos diretos. Bom, e aí ele fala do sistema tributário nacional. Ele diz, é um sistema tributário complicado, é um sistema tributário pouco transparente, e aí ele defende uma reforma tributária, e aí bastante interessante a ótica que ele usa. Nós temos muita complicação, não é um sistema fácil de operar. Aí ele aponta 10 medidas, que ele complementa com uma 11ª, que seriam importantes para melhorar a arrecadação. A primeira é aumentar a transparência, que as pessoas entendam o que são os tributos, o que são os impostos, aonde estão os impostos. A segunda seria desonerar a cesta básica, dos produtos alimentícios da cesta básica, que são muito importantes na renda das pessoas mais pobres. Uma terceira proposta, tributar bens de luxo, bens supérfluos. Quarto, corrigir a tabela do imposto de renda e aumentar a sua progressividade. Então, a gente tem poucas faixas, a gente tem pouca diferença e mesmo o nosso imposto final, primeiro, a pessoa que ganha relativamente pouco, você já paga a tarifa máxima sem ganhar 5 salários mínimos. Menos de 5 salários mínimos, com 4 salários mínimos e meio, você já paga a tarifa máxima. Quando você poderia ter pessoas que ganham aí 30 mil, 50 mil, 20 mil, 10 mil, e que poderiam pagar uma contribuição maior do que essa. Ou pagar essa contribuição e você diminuir o pagamento das pessoas que ganham menos. Quinta sugestão, tributar lucros e dividendos. É um absurdo que o trabalho seja tributado na fonte, você não tenha como escapar, e o lucro das empresas, os dividendos que são distribuídos para os capitalistas, são totalmente isentos. Melhorar imposto sobre herança e doação. E aí eles usam exemplos de outros países, e aí voltamos àquela história, que país nós queremos ser México ou Escandinávia. No caso, ele cita o exemplo da França, onde você paga 60% sobre herança e 40% a respeito de doações. E aí uma coisa importante que ele não fala, esse imposto ele também tem um papel muito importante na própria discussão a respeito da meritocracia. Porque todo mundo gosta de falar sobre meritocracia para justificar por que eu tenho mais dinheiro que os outros, mas se você olhar ali, quanto desse dinheiro vem de herança, quanto desse dinheiro vem do fato da pessoa vir de uma família já rica há muito tempo, ajuda a explicar muita coisa. Sobre a questão de herança e doações, ele não fala, mas eu faço também aqui o exemplo dos Estados Unidos, que tem uma enorme tributação sobre herança, mas que facilita as doações. E é por isso que a gente vê tantos milionários e bilionários norte-americanos criando as suas fundações. Então temos a Fundação Bill e Melinda Gates, temos a Fundação do George Soros. Por que eles fazem essas fundações? Porque quando eu morrer, não vou deixar para os meus filhos todo esse valor, porque o Estado vai pegar boa parte dele. Então, eu faço uma doação para os meus filhos de um valor que seja necessário e pago muito imposto numa transmissão inter vivos, mas se eu faço uma doação para uma fundação sem fins lucrativos, eu consigo que esse dinheiro seja pouco tributado. Então, nós temos aí uma filantropia empresarial, mas que, na verdade, tem raízes, claro, tem raízes numa cultura de empresário doar, etc. e tal, mas também tem raízes numa estratégia tributária que favorece isso. Bom, 7ª sugestão, aumentar impostos sobre propriedade rural. E aí ele usa um argumento parecido com esse que eu falei a respeito de doações. Ele diz, se você libera o imposto sobre propriedade rural e ele fica muito baixo, é vantajoso
que o latifundiário tenha terras improdutivas. Agora, se você coloca um imposto alto, isso significa que ele precisa que aquela terra produza para que ele possa, pelo menos, pagar o imposto. Então, o imposto, a elevação do imposto sobre propriedade rural, certamente iria elevar a produtividade da terra no Brasil. A oitava sugestão, tributar a remessa de lucros, empresas multinacionais que vão mandar seu dinheiro para fora, também é isento. Nona sugestão, cobrar IPVA sobre embarcações e aeronaves, iates, helicópteros, jatinhos, são todos bens de luxo que não pagam IPVA. A décima sugestão é um imposto sobre grandes fortunas, que nós não temos, em que em vários países existem, também com essa mentalidade de você estimular a meritocracia, ou seja, fazer com que a pessoa não esteja no topo porque herdou dinheiro do pai ou da mãe. E o autor, ele inclui uma 11ª sugestão, que os benefícios tributários levem em consideração a capacidade contributiva. Então, vou dar um exemplo. Existem isenções de impostos, por exemplo, para carros, dependendo do estado, o IPVA, em nível nacional, o IPI, se a pessoa tem deficiência. Um objetivo de você facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos carros. Agora, primeiro, a gente já tem uma ampliação do conceito de pessoa com deficiência. Então, às vezes, você faz uma operação de coração e você é considerado como pessoa com deficiência, mas principalmente o que essa pessoa está dizendo é: a pessoa com deficiência pode ser milionária e ela não precisaria usufruir desse benefício. Então, se você vai dar o benefício, você tem que observar se a pessoa tem necessidade. Bom, e aí ele entra num tópico falando da importância da reforma tributária, porque ele já demonstrou que o sistema tributário tem muitas irregularidades, não irregularidades de corrupção, de roubo, mas irregularidades de uma falta de justiça tributária. Você não cobra mais de quem tem mais. É tudo muito bagunçado. E aí ele fala que a gente deveria ser guiado por 2 grandes princípios. Ele chama sobre princípios jurídicos. Super princípio que incorpora vários princípiozinhos. E ele diz, basicamente, os 2 principais são o sobre princípio da segurança jurídica, e aí ele vai para algumas questões que estão lá na Constituição. Você não pode ter um imposto se você não tiver uma lei que diga isso. Você não pode ter um imposto. Se eu criar uma lei hoje, criando um novo imposto, ele só pode ser cobrado a partir do próximo exercício financeiro. Eu não posso tributar fatos anteriores à existência dessa lei. Tudo isso garante uma segurança jurídica. E o princípio da justiça fiscal. Então, ele vai buscando vários exemplos que colocam que a justiça fiscal, a capacidade contributiva, a capacidade de cada contribuinte de pagar seus impostos, deveria ser observada na hora de você fazer o sistema tributário, de tal forma a garantir que quem pode mais, paga mais, e quem pode menos, paga menos. E por isso, você não pode dizer que você está pagando pelo seu serviço público, porque as pessoas que podem menos vão estar pagando menos e elas não têm menos direito ao serviço público. E aí também é importante deixar claro, não quero que me interpretem mal e saiam falando mal de mim, que sou a favor do mau uso do dinheiro público. É óbvio que nós precisamos que esse dinheiro seja gasto da melhor maneira possível, a favor de todas as pessoas. Mas isso não é uma vinculação ao imposto. Isso aí tem a ver com os princípios da administração pública, a legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, não porque a pessoa está pagando. Bom, então você está ali, ele diz, nós temos que ter segurança jurídica e temos que ter uma justiça fiscal. E aí ele começa a discutir, primeiro, as ações do Poder Judiciário. E aí ele mostra quantas ações diferentes, ação de inconstitucionalidade, ações, inovações judiciárias, que discutem a questão tributária.
E aí, então, ele traz alguns casos concretos, onde você vai lendo, por exemplo, a cobrança do ICMS. Nossa, que confusão que é. Existe uma lei, mas a lei complementar diz o contrário, e aí existe um decreto diferente. O Tribunal do Rio Grande do Sul dá uma jurisprudência, depois o outro tribunal dá outra, o próprio Supremo Tribunal Federal diz uma coisa e depois diz uma coisa. Ele nos leva a uma defesa da reforma tributária sobre uma ótica bastante interessante, porque não é uma ótica comum que a gente é acostumado a discutir, que é o sistema é um sistema complicado de operar, é um sistema no qual contribuintes e empresas gastam muito para conseguir fazer o certo. Se você tem que pagar um imposto para o Estado, mas o produto é de outro Estado, você paga aqui ou no Estado de origem, ou nossa, é tudo muito complicado e as pessoas não trabalham para simplificar isso. Então, ele traz a ideia, um ponto, além de uma reforma tributária que seja justa, que garanta a justiça fiscal, garanta a segurança jurídica. Ele defende uma reforma fiscal que simplifique, que torne os impostos mais fáceis de operar para as empresas e para as pessoas. Que geralmente se fala muito que os impostos são elevados, você precisa arrecadar menos, ou se diz dos impostos como uma forma de promover o desenvolvimento, setores que precisam mais, setores que precisam menos, ou a importância do imposto para financiar o sistema de seguridade social. Todas essas questões são importantes e a gente deve considerar quando pensa na reforma tributária. Mas também o José aqui trouxe nesse artigo um fato novo bastante interessante. Quanto mais complicado for o sistema tributário, e aí ele menciona que nós temos mais de 60 impostos de diversas maneiras, de diversos fatos geradores, diversos contribuintes, quanto mais complicado for tudo isso, mais difícil e mais custoso vai ser os contribuintes estarem em dia com seus tributos. Bons estudos a todos. E vamos discutindo as dúvidas. Um abraço.